Nós vimos em Copenhague, na Dinamarca, senhor presidente, uma multidão de pessoas de todas as partes do mundo para discutir a questão ambiental. Infelizmente, o resultado de Copenhague não foi o suficiente, não foi a contento. Portanto, a Conferência do México em Cancún, ela se viu bastante esvaziada pela falta de entusiasmo e perspectivas que se encerraram na Dinamarca. Mas, obstinadamente, a CNA, com vários colegas, estivemos lá no México para tentar dar vida e fôlego nessa discussão ambiental, por ser da maior importância para o planeta. Infelizmente, os países desenvolvidos, aqueles que têm a obrigação de reduções nas suas emissões de CO2, não estiveram presentes com autoridades ao ponto de resolver, de tomar decisões importantes naquele momento. Os Estados Unidos e a China não mandaram representantes que tivessem as condições de decidir naquele momento a respeito do segundo período de compromisso, que termina em 2012, para as reduções das suas metas de CO2. Mas, ao final de COP16, ainda tivemos alguns avanços, e isso tem que trazer alento a todos nós, para que nós possamos, em COP17 na África do Sul, continuar debatendo e talvez, quem sabe, a crise econômica mundial já vai estar bastante arrefecida e, portanto, trará novos entusiasmos aos países desenvolvidos para as suas reduções de CO2. Mas, senhor presidente, eu gostaria de informar que em COP16 no México, o Brasil fez bonito. O Brasil compareceu de forma altiva, cumprindo com as suas obrigações. Quero aqui citar 2 pontos importantes. Assim como os países desenvolvidos possuem as metas obrigatórias, os países em desenvolvimento não são obrigados a essas metas, mas voluntariamente podem participar, fazendo a sua parte nas reduções de CO2 e evitando o aquecimento global. E eu confesso, sendo uma senadora de oposição, mas fazendo sempre uma oposição verdadeira, responsável e transparente, reconhecer que o programa do governo ABC foi da maior importância em Cancún para demonstrar o objetivo e a disposição nacional do Brasil de cooperar com o mundo com relação à questão do aquecimento global, sem discutir o mérito da questão, se realmente o aquecimento é causado totalmente ou predominantemente pelo homem, ou se o aquecimento vem de um movimento da natureza. Sem entrar nessa questão, vamos fazer o que cada um de nós possa fazer para que minimize essas questões. Portanto, o governo brasileiro, mesmo sem ter a obrigatoriedade, fez as suas metas e chamou este programa de programa ABC, para a redução das emissões de CO2 na atmosfera. Em 2005, foi medido o desmatamento no Brasil, e o desmatamento foi responsável, naquele ano, por 60% das emissões de CO2 do Brasil, um percentual altíssimo em comparação aos demais setores. E a agricultura, que eu tenho o prazer e alegria de representar, contribui naquele ano, em 2005, com 18% do aquecimento global. Nós estabelecemos uma meta, o governo brasileiro estabeleceu uma meta, que em 2005 até 2020, nós vamos reduzir o desmatamento em 80%. Se em 2005 nós estávamos desmatando 20 mil quilômetros quadrados, isso significa que em 2020 nós temos que chegar a apenas 4 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Mas nós tivemos uma notícia maravilhosa em Cancún, para levar ao México, a todo mundo, que o Brasil não esperou chegar próximo a 2020, que nós já estamos com 6 mil quilômetros quadrados. Em 2005, com 20 mil quilômetros quadrados, e daqui 10 anos nós temos que chegar a 4, mas nós já estamos com 6 mil quilômetros quadrados. Portanto, a redução foi extraordinária, e isso foi motivo de relatórios e matérias na imprensa internacional, mostrando a disposição brasileira, do governo brasileiro, e principalmente dos produtores rurais do Brasil, em compreender que nós já temos áreas suficientes para produzir alimentos, que não é mais necessário ampliar desmatamento na floresta do Brasil.
Mas não é só isso, senhor presidente. A agricultura também está fazendo a sua parte. Se nós estamos contribuindo com a emissão de CO2 em 60% de desmatamento, reduzindo o desmatamento, nós vamos reduzir enormemente as emissões brasileiras. E se nós cuidarmos da parte da agricultura, fazer uma agricultura sustentável, porque nós precisamos preocupar com o meio ambiente, mas também não podemos ficar sem comida. E uma não está deslocada da outra. É perfeitamente possível produzir alimentos com sustentabilidade ambiental. Portanto, o programa ABC, ele estabelece metas, por exemplo, metas extraordinárias, em melhorar, restaurar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas, aumentar em 4 milhões de hectares a integração lavoura-pecuária-floresta, que o mundo não conhece, é uma tecnologia exclusivamente brasileira, desenvolvida pela Embrapa, em melhorar o plantio direto, que é outra tecnologia exclusiva da Embrapa, que pouquíssimos produtores rurais do mundo conhecem, e também a fixação biológica do nitrogênio, que é também uma tecnologia desenvolvida pelos nossos pesquisadores do Brasil, especialmente da Embrapa, fazendo com que nós possamos, muito rapidamente, reduzir as nossas emissões na agricultura, na agropecuária. Desmatamento é uma coisa e a agropecuária é outra. Portanto, em 2005, senador Marco Maciel, e faço questão de lhe dar uma parte, em 2005, a agropecuária estava emitindo 420 mil toneladas de CO2 equivalente. Com a implementação do programa ABC do governo, nós poderemos reduzir de 420, podemos reduzir 166 milhões de mil toneladas de CO2 equivalente até 2020. O governo brasileiro já disponibilizou 2 bilhões de reais para este primeiro ano. Esta é a questão. Se nós queremos atingir essa meta de redução de 166 milhões de toneladas de CO2 equivalente até 2020, nós vamos precisar por ano de pelo menos 5 bilhões e meio de reais. Nós precisamos buscar essa diferença para que em 2020 nós tenhamos cumprido a nossa meta e que nós tenhamos credibilidade com o mundo de que nós fizemos aquilo que deveria ser feito. Eu quero deixar bastante claro, senhor presidente, que todas essas implementações, elas são boas para a agropecuária, elas são boas para a agricultura. O aquecimento global tem se transformado numa oportunidade, porque os pecuaristas e agricultores, eles querem melhorar suas terras, eles não querem terras degradadas, o plantio direto dá mais lucro para os agricultores, a integração lavoura, pecuária e silvicultura, florestas, também tem um componente econômico extraordinário. Portanto, nós não nos recusamos em cumprir as metas estabelecidas pelo ABC. Muito pelo contrário, independente de existir ou não o aquecimento global, essas ações são boas para a agropecuária do ponto de vista econômico e agora serão boas do ponto de vista econômico e do ponto de vista também ambiental. Então isso tem trazido a nós muita esperança no sentido de melhorar a qualidade das nossas terras e que nós possamos produzir o dobro, o triplo, na mesma área, no mesmo tamanho de chão, sem precisar ampliar desmatamento nas nossas florestas. Mas não é só isso. Lá em COP16, no México, também foi estabelecido o fundo para financiar o REDD. O REDD é a compensação pelo não desmatamento. Então, o Brasil é o país mais interessado em tudo isso, porque nós somos o segundo país do mundo em cobertura original. O primeiro lugar é a Rússia e o terceiro lugar é o Canadá. Por um motivo muito simples e óbvio. São países cobertos por gelo e essas áreas não são agricultáveis. O Brasil é o segundo, mas em tese deveria ser o primeiro, porque é o único país do mundo que está abrindo mão de terras altamente agricultáveis, que tem um grande potencial para a produção de alimentos e não está desmatando os seus biomas. Temos florestas de sobra e precisamos de receber esses recursos para compensar os agricultores que estão deixando de desmatar, especialmente os pequenos agricultores, para que eles possam ter uma compensação. O que significa isso? Se um pequeno agricultor pretendia abrir 1 hectare de mata para ter a sua renda e sustentar a sua família, se alguém pede a ele para não desmatar, ele precisa, no mínimo, receber a mesma renda que o milho daria a ele.
ou as suas vaquinhas de leite com a tiragem do leite. E não só os pequenos, mas os médios, os grandes agricultores, os grandes, enfim, têm todas as condições de terem as suas reservas pessoais pela sua rentabilidade. Precisam de regularizar suas áreas de produção. Todos os produtores do país precisam disso. Então, o RED foi um fundo criado agora em Cancún. Infelizmente, não foi definido quanto cada país vai dar e quais são os países que darão. Mas o fundo foi criado e é irreversível para o financiamento das florestas que deixarão de ser desmatadas. Porque se eu não desmato floresta, portanto não tem queima e, portanto, eu não vou emitir CO2 na atmosfera. Mas temos uma notícia também muito interessante. A CNA levou junto com a Embrapa um grande projeto nacional que pretende ser um projeto internacional que se chama Projeto Biomas. A CNA, com a iniciativa privada, está investindo 23 milhões de dólares para implementar com a Embrapa o projeto Biomas. Nós vamos fazer pela primeira vez no país pesquisa em rede, de forma democrática, pesquisa democrática, porque os pequenos e médios agricultores, aqueles que não têm condições de pagar um pesquisador próprio, ele vai ter as vitrines tecnológicas instaladas pela Embrapa, financiadas pela